queridos amigos, queridas amigas, os nossos cumprimentos, rogando a Deus e a Jesus, por meio dos Espíritos bons, que abençoe-nos, que nos envolva nas vibrações as mais salutares possíveis. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa frase enigmática, emblemática e ao mesmo tempo com poder de síntese impressionante, aparece especialmente uma vez no Evangelho de Jesus. Na vez que ela aparece, é no texto de Mateus, quando Jesus conta uma parábola e conclui essa parábola dizendo que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como se ao narrar a sua parábola, aliás, uma das parábolas de que eu pessoalmente mais gosto, uma das parábolas mais ricas do Evangelho, uma das parábolas que aparecem tanto no texto de Mateus como em Lucas, mas no texto de Mateus, curiosamente, está muito mais cheia de elementos, e a gente vai entender por quê, do que o de Lucas. Até porque, na parábola contada no texto de Lucas, a frase que nos serve de tema nem aparece, muitos os chamados e poucos os escolhidos nem aparece no texto de Lucas, e a gente também vai entender por quê. Mas a verdade é que essa parábola é narrada e quase que como uma explicação dela, quando Jesus termina ela, ele conclui dizendo que muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Como se dissesse que ali estaria a síntese, o resumo, a concisão de todo o ensinamento parabólico que ele houvera apresentado. Portanto, é inevitável a gente consultar a primeira parábola. E por isso peço licença para ler o texto integral de Mateus, que se encontra logo no final do seu evangelho. Algumas traduções colocam parábola do festim de bodas, outros parábola do banquete. Falando assim por parábolas, disse-lhe Jesus, algumas traduções dizem, e respondendo a eles, disse por parábolas. Por quê? Porque no capítulo anterior de Mateus, havia uma abordagem de doutores da lei, portanto a gente já começa a entender que é um diálogo de Jesus com a elite intelectual e cultural da época do judaísmo em Israel. Portanto, é um diálogo de entendidos do Torá, poderíamos dizer, diálogos de mestres na interpretação do texto, na interpretação da lei. Então isso é importante a gente compreender o contexto em que ela é colocada. Alguns dizem respondendo a eles, porque Jesus já estava respondendo a uma abordagem deles, né? E aqui o capítulo continua como uma resposta, mas em outras traduções, como é o caso dessa tradução, o padre João Ferreira de Almeida diz, falando ainda por parábola, lhes disse Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento do seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem darem importância a isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o festim de bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes.
Os servos, algumas traduções dizem assim, chamai os bons e os maus. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam na mesa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, lhe disse, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. E aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é a parábola. Veja que no final há um nível de adrenalina que sobe um pouco assim mais, né? Mais forte. Mas que são imagens fortes para falar de temas muito importantes. Jesus vestia os seus ensinamentos, particularmente as suas parábolas, com as imagens, as cenas e os elementos conhecidos da época, para que se pudesse fazer entendido, já que Jesus estava na cultura palestina, na cultura da antiga Israel de há 2000 anos, é natural que ele utilizasse os elementos da linguagem daquele povo, porque quem se comunica quer ser entendido. Quem fala quer ser compreendido na sua fala. Era necessário que ele utilizasse os recursos de linguagem do idioma da época, que para o nosso paladar ocidental, alguns desses trechos parecem estranhos, alguns até rudes, grosseiros, mas Jesus, apesar de estar falando para aquele povo, não falava apenas para um povo, porque a sua mensagem era imortal, atemporal, porque falava de elementos do Espírito Eterno. Embora vestindo o seu pensamento com uma roupagem grosseira e com linguajar da época, nele, no seu conteúdo, havia ensinamentos para todas as épocas, para todos os povos, para toda a criatura humana. Porque ele não falava para apenas o hebreu da Palestina de há 2000 anos, mas falava para o Espírito imortal. A linguagem dele, como diz Emmanuel, em há 2000 anos, era de espírito para espírito, de coração para coração. Então é importante pensar nesse contexto. A leitura, portanto, da parábola nos fala de uma mensagem, que é uma mensagem forte, cheia de elementos, que os saduceus e fariseus, doutores da lei, entenderam, deve ter ficado arrepiado com aquelas alusões, porque Jesus está se referindo a no mínimo, nessa parábola, a uns 5 livros do Antigo Testamento. Pelo menos 3 profetas e um livro da lei de Moisés. No mínimo. Eu estou aqui citando aqui por alto. Deve ser até mais. Com essa parábola, ele cita uma série de elementos que estão presentes no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. E eu digo mais, ele está citando até textos que não estão na Bíblia, que eram textos da época, como é o caso do texto de Esdras, alguns livros da cultura judaica que não fazem parte da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, mas que também eram textos conhecidos do rabinato judeu. Então, os saduceus, os fariseus, entenderam o que é que ele queria dizer. Mas vale a pena aqui fazer primeiro uma consideração. O texto de Mateus é muito mais rico do que o texto de Lucas, sabe por quê? Porque o Evangelho de Mateus é escrito por um judeu. E Mateus escreve um Evangelho para um público. Lucas escreve o Evangelho para outro público. Mateus conheceu Jesus, ouviu algumas coisas diretamente com Jesus, e o Evangelho de Mateus não é cronológico, é temático. Então, tem uma parte lá só de parábolas, tem uma parte lá só do Sermão da Montanha, que ele divide por temas, porque ele é um judeu falando aos seus irmãos judeus e tentando organizar os ensinos de Jesus de uma forma que desse força ao argumento. Que argumento? Que Jesus era o Messias esperado. Porque é isso que os judeus esperavam, o Messias. Então, o tempo todo ele tenta dialogar com seus leitores judeus, demonstrando que Jesus era o novo profeta, o mais novo Moisés, de volta. Daí, Moisés sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos. Em Mateus, Jesus sobe ao monte e fala o Sermão da Montanha. O tempo todo ele tenta igualar Jesus aos grandes profetas e dizer que era além dos grandes profetas. Há uma série de arrumações no texto de Mateus para defender essa tese. Já Lucas não. Lucas nem conheceu Jesus, era um cidadão grego, era de origem grega, intelectual,
E nós sabemos hoje, pela informação do Espírito Emmanuel, na obra maravilhosa Paulo Estevão, uma informação especial de que, porque isso é dúvida hoje, até hoje, entre os estudiosos, aonde foi que Lucas colheu aquelas informações para lançar uma obra tão biográfica, porque o Evangelho de Lucas é cronológico. É o Evangelho que tem maior riqueza da infância do Cristo, de todo aquele elemento do nascimento de Jesus. A linguagem de Lucas é uma linguagem diferente, ao mesmo tempo que ele era detalhista para as curas, porque médico era interessado nisso, ao mesmo tempo era interessado em ensinamentos que tinham certa dimensão de compaixão. Se João mais tarde é um evangelho falando do eu espiritual, dos elementos assim mais metafísicos, o evangelho de Lucas é o evangelho da compaixão. É o evangelho onde há as parábolas, a parábola, por exemplo, do bom samaritano, do filho pródigo, as parábolas que falam de compaixão, de amor, de perdão, de misericórdia. O evangelho de Lucas, de todos, demonstra que Jesus colocava a misericórdia acima da lei. Era essa a ideia. O de Mateus é diferente. Nós sabemos, pela informação de Emmanuel, no livro já mencionado, a obra-prima, aliás, da psicografia de Chico Xavier, Paulo Estevão, que Lucas ouviu de Paulo preso o seguinte: se eu tivesse tempo, eu escreveria de punho próprio um evangelho também. Mas não terei tempo, porque sinto que vou morrer. Escreve tu, Lucas. Viaja até Éfeso, na igreja de Éfeso, e conversa com a mãe do Cristo que está encarnada. Ela está viva. Dialoga com ela e recolhe as suas memórias. E Emmanuel vai dizer que Lucas mais tarde viaja a Éfeso, encontra Maria Santíssima com João, o futuro evangelista, e ao lado de Maria Santíssima estava Maria de Madalena. Então ele ouve o depoimento das duas e, claro, também baseado na sua experiência com o apóstolo Paulo, ele escreve o seu texto. Joana de Ângeles vai dizer que dos 4 evangelhos, o de Lucas é o mais belo livro da humanidade, sem demérito para os demais. Mas isso é uma questão de preferência, cada um gosta. Eu sempre fui muito fascinado pelo evangelho de Mateus, hoje eu nem sei qual é. É difícil escolher um só, como diz a propaganda. A verdade é que cada um dos evangelhos narra um aspecto específico. Mas aí surgem algumas perguntas. Os elementos que estão em Mateus, por que estão em Mateus? Porque são elementos da cultura judaica. Porque são elementos que falam de coisas importantes para o judeu e para o estudioso da lei. Aí você pergunta, ora, então quer dizer que 2 evangelhos, falando de uma parábola, onde Jesus falou, cada um com uma parábola diferente, quem foi que mentiu nessa história? Quem foi que escreveu de maneira diferente ao seu modo e não foi fiel àquilo que o Cristo falou? Quem foi que colocou os elementos todos, né, do judaísmo que ele coloca no texto de Mateus, ou que foi que suprimiu? Quem é que está certo? Ele falou muitos dos chamados e poucos escolhidos ou não? Qual dos 2 textos é o mais correto? A resposta é os 2. Sabe por quê? Durante muito tempo, não apenas esse trecho, mas muitos trechos do Evangelho me deixavam nessa dúvida. Tanto é que os estudiosos perguntam, quem foi que copiou quem? Há uma tendência de acreditar que Mateus e Lucas copiaram Marcos na teologia, mas isso é um engano em nosso ponto de vista, em nossa forma de entender. A verdade é que eu consegui uma réstia de luz, um pouco de luz nessa história, num trecho muito rápido do livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier com Roberto de Campos, num capítulo sobre o Sermão do Monte, quando Jesus em Cafarnaum fala o Sermão do Monte, há um trecho muito rápido que diz mais ou menos assim, que ele, ao entardecer da tarde, diariamente, ia àquele monte e fazia as pregações. E as repetia, dando a entender que essa parábola deve ter sido dita por ele várias vezes. E de diferentes formas. Então, cada um colheu, baseado na sua experiência. É provável que Lucas estivesse escrevendo, baseado na experiência da mãe dele, que assistiu um desses momentos do ensino, onde ele falou de uma forma. E Mateus escreveu baseado em outro momento, onde ele falou de outra forma. O mesmo ensinamento, a mesma parábola. Isso é importante, isso é interessante a gente entender. Mas, outra coisa importante para a gente entender. Reino dos céus aparece sempre em Mateus. Quando a gente pega o texto de Lucas, está reino de Deus. Por quê? Porque o hebreu não falava o nome de Deus. Era o impronunciável. Deus não era normalmente mencionado, com raríssimas exceções. É aquela velha colocação que
caiu um pouco no popular de não falar o nome de Deus em vão. Isso é cultura judaica. Não se falava. Porque era o nome do Santo dos Santos, como se dizia. Então dava as 72 denominações para Deus, para não falar Deus. Na Bíblia. Na tradição judaica. Então, o reino era dos céus no texto de Mateus. Mas Lucas não é judeu. Então Lucas escreve de maneira direta, reino de Deus. No texto de Lucas aparece reino de Deus. E no texto de Mateus, reino dos céus. A verdade é que é importante a gente pensar o seguinte. Na época do judaísmo, os judeus daquela época acreditavam que Deus era um rei. Deus era um rei. Por quê? Porque o máximo de poder que eles conseguiam conceber era um potentado do mundo. Era um governante da terra, que carregava na cabeça uma coroa. Era o máximo do poder na terra e era o máximo da glória. Aquilo era glória. Então Deus só podia ser um rei maior. Essa era a ideia. Kardec vai dizer no Céu e Inferno, quanto mais o homem é material, mais material ele concebe a vida espiritual. À medida que ele se espiritualiza, ele vai também desmaterializando a ideia que ele tem do mundo espiritual. Como eram homens muito materializados, tinha uma ideia da vida após a morte, a ideia da divindade, só que uma ideia à sua imagem e semelhança. Uma ideia materializada, relativamente materializada. Então a ideia ali de Deus era um rei. Um rei que tinha o seu reinado. E esse reinado deveria se estabelecer um dia na terra. Esse reinado deveria acontecer um dia. Não se sabia muito bem como era. Mesmo os fariseus debatiam muito sobre isso. Como é que era esse reinado? Mas havia a ideia, principalmente dos eruditos do judaísmo. Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, sabia dessa tradição. Os grandes rabinos e mestres sabiam que havia a ideia de um momento em que haveria um Roland Rabar, em hebraico, que significa um mundo de paz, um mundo renovado. Deixa eu contar uma história para você. Sabe esse negócio de transição planetária que os espíritas vivem aí descobrindo como se fosse a última pólvora do mundo? Os judeus já sabiam disso. Já conheciam isso. Chamavam de Roland Rabar. Que haveria um momento de paz. Um momento da Jerusalém libertada. No momento onde manasse para todos leite e mel dando vida. Os símbolos da cultura hebraica. Havia essa ideia, que haveria esse momento. E quando houvesse esse momento, haveria um reinado de Deus. Deus ia reinar. Agora, como é que seria isso, eles não sabiam. Como é que isso ia acontecer? Não tinham muita ideia. Mas sabiam. E por isso, a expressão reino de Deus, ou reino dos céus, já era usada. Já era usada. Mas eu vou contar mais. Normalmente, e isso é muito conhecido pelos estudos hoje que alguns estudiosos do judaísmo fazem. Isso é muito mais claro atualmente, graças a estudos como de Saulo Ribeiro, Wesley Caldeira, o próprio Haroldo Dutra Dias e outros. É muito conhecido a ideia de que o judeu acreditava que o vínculo com a divindade deveria ser simbolizado à semelhança de um casamento. A união da criatura com o Criador deveria ser íntima. E a relação mais íntima que o judeu concebia, talvez até hoje na nossa tradição ocidental, a gente concebe o casamento como a união mais íntima. Porque é um compartilhamento de corpos e também de experiências, de vivência, de diálogo. Então, acreditava que, interessante, né? Monoteísmo e a ideia da monogamia, né? Que surgiria o conceito, pelo menos, na cultura judaica também. E o monoteísmo, um Deus, em detrimento do politeísmo anterior. Então a ideia de que a vinculação com Deus ia assemelhar-se a uma relação íntima. Isso é bonito, né? Uma relação de intimidade com Deus. Deus não está distante. Deveria ser um consórcio. Deveria ser uma comunhão. Deveria ser um matrimônio, um casamento. Essa era a ideia. Né? Ter uma proximidade. Essa era a ideia. E o judeu acreditava que a alma que se santificava, ou a alma que se iluminava, estabelecia uma conexão de casamento com Deus. Estava vinculado. Estava em profunda fidelidade. Uma fidelidade e de uma intimidade muito grande. Daí a ideia de que... A gente vai ver isso nos textos antigos. Nos textos antigos é muito comum a ideia da alma ligada a Deus como um casamento. Isso se repete, os profetas falam isso, né? Daí a ideia de que também, quando a alma se desvia
ora, ela é vista como alguém que se prostituiu, não tem nada a ver com sexualidade aqui, não tem nada a ver com a prostituição sexual como a gente concebe. Ou seja, a pessoa que se desvia da lei divina, ela se prostituiu ou ela adulterou, traiu. Também não tem nada a ver com o aspecto conjugal. Se você abrir livros como o de Elias, de Jeremias, vários livros da tradição antiga, você vai encontrar essa cena, essa ideia. Né? Essa metáfora do casamento e da palavra adultério aparecendo. E no livro de Oséias, por exemplo, a coisa é ainda mais clara. Oséias, inclusive, faz uma metáfora, porque estabelece que aquela briga de norte de Israel e sul de Israel, né? Reino de Judá e Jerusalém, ou seja, de um lado, Jerusalém, a capital, e de outro lado, a capital Samaria e os samaritanos, que entraram em briga, né, e que se desvirtuaram, Oséias coloca numa parábola, numa metáfora, dizendo que havia duas mulheres, e essas duas mulheres de um único marido abandonaram o marido. E ele entrou em uma profunda tristeza. E esse marido estaria procurando elas o tempo todo para resgatar esse casamento. É uma metáfora para dizer que Deus é o marido, Samaria é uma esposa, Jerusalém é outra esposa. Ambas se prostituíram, ele usa essa expressão, se prostituíram, ou seja, se desviaram da lei divina e romperam com Deus. Essa era a ideia. Está entendendo porque Jesus resolveu caminhar não sei quantos quilômetros para ir para Samaria? Ele estava querendo dizer desse casamento. Daí aquela alusão dos 5 esposos, 5 maridos, né? E assim por diante. O diálogo com a samaritana, né? Que ele estabeleceu. Que alguns entendem que é um diálogo simbólico, é o diálogo de Jesus com toda a Samaria. Né? Que Samaria teve 5 maridos, as 5 crenças pagãs que tomaram conta da cultura hebraica. Né? A verdade é que essa ideia era conhecida entre os judeus. Mas havia mais coisa. Por exemplo, refeição. Vamos falar de refeição. Não sei se alguém está com fome, mas refeição naquela época é diferente da nossa época, que a gente come até pedindo comida pela internet, come dentro do carro, come no shopping center, na praça de alimentação, no fast food. Na época, comer era algo religioso. Tinha uma dimensão sagrada, porque vinha de Abraão. Abraão, quando recebeu os mensageiros, os malar, né, expressão hebraica que significa ângelos, anjos, anjo, que não tinha nada de coroa ou aquela auréola, asinha, não era nada, eram os sujeitos barbudos assim que entraram na casa de Abraão, começaram a conversar, seres espirituais, começaram a conversar com ele, sentaram com ele, começaram a dialogar, e aí começaram a dizer, você vai sentar na mesa e na refeição vai falar de Deus. Então essa ideia do evangelho no lar que a gente tem hoje é uma construção judaico-cristã, vem primeiro da tradição antiga dos judeus, mais tarde os cristãos também faziam isso com o Novo Testamento, e a gente herdou isso na doutrina espírita. Sentar na mesa, em família, para dialogar. Por quê? Porque os judeus, quando comiam, e comer era uma coisa íntima, daí o judeu não comia com qualquer pessoa. Daí o judeu se escandalizou quando Jesus comia com pecadores e com cobrador de imposto, que era mal visto, né? Com pessoas consideradas pecadoras, né? Que não seguiam a lei. Porque, primeiro que comia com as mãos, e essas pessoas eram consideradas imundas, então dividia a mesma cumbuca ali. E outra coisa é que ali se falava de coisas espirituais, de coisas religiosas. A tradição antiga do judaísmo é assim, comer na mesa com alguém é também entrar em oração e falar de coisas espirituais com o outro. Então é importante a gente pensar nisso para a gente depois voltar ao banquete do casamento, da parábola. Mas há mais uma outra coisa que eu gostaria de colocar para a época, para a gente avançar. Há uma ideia clara de uma manifestação mediúnica que é conhecida em Israel, que aconteceu em Êxodo e também em Levítico, quando Deus se apresenta a Moisés. Era fenômeno mediúnico, não era o próprio Criador, mas era um fenômeno espiritual, que diz mais ou menos assim, eu sou teu Deus, tu serás o meu povo, ou Israel será o meu povo, e tu serás uma bênção para todos os países. Para nós espíritas fica fácil entender que ali havia uma missão espiritual daquela região, daquela cultura, daquela tradição. Kardec vai dizer, é a primeira revelação de caráter universal da lei de Deus. Todos os povos têm uma missão. O Brasil também tem uma missão. Toda nação tem uma missão específica. E as missões às vezes são distintas, como as missões das criaturas são distintas. Israel tinha uma missão. E havia uma noção clara disso. Os judeus sabiam. Só que eles sabiam que eu sou teu Deus,
Sabiam que tu serás o meu povo, mas esqueceu da terceira, que é tu serás uma bênção para as outras nações. Porque não entenderam bem, se encastelaram no egoísmo, no egocentrismo e no orgulho de raça. Nós somos o povo eleito de Deus e o Roland Rabá vai acontecer para a gente. O Roland Rabá, aquele momento do casamento de Deus conosco, quando Deus vai reinar na terra, vai acontecer com a gente. Porque nós somos filhos dele, os outros não são. Essa era a ideia. Então eles se desvirtuaram um pouco da missão. Tanto é que os profetas antigos falam isso. Quantas vezes os profetas advertiram Israel? Né? Quantos? E é interessante pensar nisso por quê? Porque o Espiritismo fala da missão espiritual desse povo. Há uma série de informações na literatura mediúnica falando sobre essa missão espiritual de Israel. Como fala da missão espiritual do Brasil, como fala da missão espiritual de outras nações. As tarefas, as necessidades específicas. Emmanuel, na portentosa obra A Caminho da Luz, vai dizer que aquele povo dos 4 biótipos padrões que formaram a cultura futura terrestre, entre os arianos, os hindus, os egípcios, os hebreus, aquele povo, eram dos 4 os mais endividados e comprometidos. Sabe por quê? Porque eram os que tinham maior patrimônio espiritual. Era o que tinha a noção mais clara de profecia, mediunidade. Era o povo que tinha a noção mais clara de oração, de relação com Deus. Era o povo que tinha menos superstição. As colocações judaicas eram muito mais claras do que toda aquela firula, aquela coisa toda que tinha no esoterismo, na iniciação dos egípcios, que tinha muita coisa boa, mas tinha uma série de informações. O texto religioso judeu era muito mais claro, muito mais econômico, ia nas questões fundamentais, tinha uma espiritualidade ali, era o povo mais preparado, era o povo que tinha mais patrimônio, portanto, era o povo que tinha maior condição de compreender as verdades espirituais. Serás uma bênção para a nação, daí levar para outras nações. Essa era a ideia. Emmanuel diz isso de maneira especial em A Caminho da Luz, que havia essa tarefa, que o povo hebreu possuía essa característica. Não é à toa que o povo hebreu sofreu tanto, né? Talvez um povo endividado, cativeiro no Egito, cativeiro na Babilônia, né? Invasões, filisteus, guerras, uma atrás da outra, um povo quase sempre apátrida ao longo do tempo, objeto de ódio periódico de determinados indivíduos, alguns inclusive que fomentaram o horror, inclusive no terceiro Reich do nazismo do século XX. Então a gente vê ali uma marca, uma espécie de compromissos coletivos que envolviam aquele grupo de espíritos, na época de Jesus principalmente, e na época dos profetas. Então a gente tem que perceber, a gente tem que entender isso. Ora, mas a parábola é muito complexa, porque no final da parábola se fala de vestes nupciais. E aí você fica pensando, que veste nupcial é essa? Será que ele está falando de traje de casamento apenas? O hebreu tinha uma ideia vaga da vida espiritual. A vida após a morte era uma ideia vaga. Kardec diz isso na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia que o hebreu fazia após a vida, a respeito da vida após a morte era vaga. Eles tinham convicção, mas como era isso, não tinha uma ideia muito clara. Mas há uma tradição, e aqui a gente está indo no ponto da parábola. Há uma tradição antiga em alguns livros, inclusive no livro de Oséias, se não me falha a memória, no livro de Enoque, e alguns outros livros que falam de que, no momento em que a alma deixa esse mundo, ela, para entrar no outro mundo, ela deixa as vestes desse mundo para usar outra roupagem, outras vestes. Há, inclusive, uma literatura que fala isso claramente. Por exemplo, o livro de Enoque diz, os eleitos farão uma ceia, e usarão as vestes da glória. E essas vestes serão as vestes da vida. O livro de Esdras fala mais ainda. Esdras é um contemporâneo da época, ele escreveu algo. Tem um autor que diz que é provável que esse Esdras, na verdade, é o autor do Antigo Testamento. Porque há uma especulação de que os livros de Moisés meio foram perdidos. E Esdras teria pego a memória e alguns fragmentos e teria feito aquilo que se perdeu de Moisés. Não se sabe, é tudo pura especulação e não é mais importante. Isso não é a coisa mais importante. Mas Esdras era um grande escritor e um grande intelectual e um grande estudioso da lei judaica da época. E Esdras escreveu o seguinte, que há uma tradição na época, e ele escreve isso,
que o Roland Rabat, o mundo de paz e de regeneração, será como um banquete. Uma espécie de banquete. E um banquete de bodas. Um banquete de casamento. Porque aqui para nós o buffet do casamento é um negócio especial, né? Até hoje, né? É um negócio diferente. Tanto é que há casais que só faltam dar o próprio perispírito para poder bancar a festa. Então havia isso. E Esdras fala no livro o seguinte: só que nesse banquete, para a pessoa, para o eleito participar, é necessário que ele vista vestes não mortais, vestes imortais. Então aí a gente já está chegando no cerne da parábola e dos muitos chamados e poucos escolhidos. O que é que Jesus faz? Eu nem entrei em Jesus ainda estou no Antigo Testamento. Daqui para meia-noite acaba. O que é que Jesus faz? Primeiro, eu vou citar algumas curiosidades. Você já reparou que a parábola começa com um convite para o casamento que é restrito? Apenas alguns convidados foram convidados. Depois, do meio para o final, o convite se torna amplo. Há um outro convite agora para uma população mais ampla. Um convite genérico, um convite universal, um convite democrático. Essa é uma questão curiosa aqui, né? Como o casamento mudou. Uma outra coisa. O rei, cujo filho ia se casar, tem uma hora que ele se chateia, porque os convidados não estavam aceitando o convite, e alguns até mataram servos, os empregados dele, que foram lá convidar, e foram assassinados. Então ele se chateou, queimou a cidade, destruiu a cidade, e o casamento continuava. Quer dizer, o casamento continua e a cidade toda destruída. Olha que coisa curiosa. São imagens fortes, que deveriam ter catalisado a atenção de quem ouvia Jesus falar. Quer ver outra coisa? Como é que o dono da festa vai convidando todo mundo, inclusive gente na rua, e quer que a pessoa tenha roupa apropriada para comparecer no casamento? Convidando todo mundo, mendigo, qualquer pessoa que passasse. E queria que a pessoa tivesse uma roupa? Essa é uma outra coisa. Uma outra coisa curiosa que eu acho que algumas pessoas estão perguntando: onde está a noiva? Porque, olha, não é só de agora não, isso vem de antes. O noivo sempre foi um coadjuvante. Sempre foi. A noiva é que é a estrela da cena. O noivo às vezes nem sabe por que ele está ali. Ele foi constrangido a comparecer, ele está ali quase que obrigado. Está ali como figurino do cenário. Está até assim como Lost, aquela cara assim perdido. Ele não sabe direito por que está, mas está. A noiva que está em evidência. Só que, curiosamente, e na época também assim, a noiva, porque tinha o dote, né, o pagamento do dote, então a noiva era realmente centralizada ali. A família da noiva era muito parabenizada. Mas, curiosamente, nessa parábola, a noiva não aparece. Isso é uma outra coisa interessante. E aí a gente vai para a explicação. Primeiro, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a, e fala da festa de casamento do rei, cujo filho ia se casar. Ora, o filho, então, é o noivo. Ele compara o Roland Rabat, confirmando, a um banquete de casamento, a uma festa de casamento. E aqui é importante a gente pensar, na cultura hebraica, a festa de casamento era a festa mais importante. Eram 7 dias. Olha o número 7, cabalístico na cultura hebraica. 7 dias da criação, 70 vezes 7, 7 dias do casamento. Imagine 7 dias de casamento. O preço da comida. Que buffet caro. Então, e outra coisa, tinha que se manter, porque era sinal de mau agouro acabar. Antes. A comida, antes de encerrar os 7 dias. Então era festa para não se acabar mais, né? Ora, ele compara o Roland Rabat, o mundo de paz, a uma festa de casamento. A um banquete. A um banquete de casamento. E no banquete tem não apenas a relação de maior intimidade acontecendo, uma felicidade para todos, mas também comer, que era outra relação de intimidade, algo sagrado. Uma comunhão, portanto. Comunhão do casamento e comunhão da alimentação. Ele juntou os 2 elementos sagrados da cultura judaica. A refeição e o casamento. Como algo sagrado, simbolizando a união de Deus. O noivo, é fácil de entender que o noivo é o próprio Jesus.
Porque se a cultura hebraica dizia que Deus era um rei, Jesus tece a parábola dizendo que o rei ia fazer um casamento para casar o seu filho. Quem é o filho do rei? Jesus, porque Deus é o rei. Jesus, portanto, é o noivo. Tanto é que no Novo Testamento tem um momento que João Batista tem uma frase enigmática. Emmanuel tem uma mensagem, um consolador, que ele vai examinar isso, ele vai dizer o seguinte, porque João Batista vai dizer, eu sou amigo do noivo. Ele é o noivo. Tem assim algumas traduções. Ou seja, a cultura judaica entendia essa ideia. E aí Emmanuel conclui dizendo, a humanidade está noiva de Jesus há muito tempo. Está em um perpétuo noivado, mas ainda não fez a união definitiva. Que símbolo bonito. Ou seja, quem é a noiva é a humanidade toda. Porque a parábola fala do casamento de Jesus com a humanidade. O casamento de Jesus com a humanidade. E é aí que vai acontecer o Roland Rabá. Convite restrito. Quem foi convidado restritamente? Os saduceus perceberam. Foram os hebreus. Os judeus foram os primeiros convidados. Eram os mais preparados. Eram os que tinham melhor condição de comparecer ao casamento. Mas não aceitaram. Ele estava fazendo uma crítica bem fundamentada aos fariseus. E por não aceitarem, por menosprezarem e até matarem os servos, quem são servos? Os profetas. Alguns foram assassinados por intolerância, por preconceito. O convite foi ampliado. Esse convite ampliado que Jesus coloca na parábola é uma profecia para o futuro. Sabe por quê? Porque na época de Jesus, as verdades espirituais não estavam sendo divulgadas para outros povos, senão para os judeus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está prevendo a missão de Paulo de Tarso. Está dizendo que depois desse convite que não foi aproveitado, a mensagem vai ser espalhada para todo mundo. O convite vai ser para a humanidade toda. Porque os primeiros convidados não aproveitavam. Ele está antecipando aquilo que Paulo de Tarso vai fazer. Divulgando o evangelho para todas as gentes. Ele está antecipando a universalização das verdades espirituais, que estava restrita àquele povo porque tinha condição de compreender. Ele está socializando a ideia de que vai ser patrimônio para a humanidade. Que Jerusalém é o símbolo da humanidade toda. E que o judeu não entendeu, o hebreu não entendeu. Aí você pergunta, Flávio, e o incêndio da cidade? Que negócio é esse? A cidade toda destruída e o casamento está acontecendo. O mundo materialista está sendo destruído aos poucos. Está derrubando. Está derruindo. O mundo material, como está em crise. Não precisa nem aprofundar muito, não vou nem querer aprofundar, porque a gente está até inflamado. Só na política já dá um bom caldo. O mundo material está inflamado. O paradigma materialista como está aí, está esgotado, está saturado. Já não dá mais. Está sendo destruído, mas o casamento continua acontecendo. O banquete continua sendo dado. Essa é a ideia. E se você viver para um mundo destruído, sem entrar no casamento, você está mal. Porque você vai ser tragado. Ora, e as vestes? Eu posso falar das vestes aqui de uma maneira bem complicada e de maneira simples. A maneira complicada é utilizar termos de psicologia junguiana, para falar de persona, de ego, as vestes que a gente usa, que são as máscaras que a gente adota para a vida social, as personas que não representam o eu profundo que nós somos, mas são elementos acessórios da nossa personalidade. Eu posso aqui enveredar de uma maneira bem detalhada por essa teoria, a teoria analítica, a teoria junguiana, mas eu posso falar de maneira mais simples. Eu posso dizer o seguinte, que quando a gente pergunta quem é você, a pessoa vai dizer, não, eu sou doutor fulano de tal, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou educador, eu sou, sei lá. Então, é isso que eu sou. É com isso que eu me identifico, eu sou só isso. Uma função. Não, eu sou pai de família, e quando eu deixo de ser pai de família? Não, eu sou filho de fulano de tal, e quando meus pais desencarnam? Não, eu tenho tal situação social. Eu sou youtuber. Está na moda. Eu sou isso. Isso são elementos. São vestes. Só que não são vestes imortais. São vestes do mundo material. Que são até importantes.
mas são transitórias para serem usadas. Que tipo de roupagem eu estou usando durante a minha vida no mundo? Qual é a roupagem que eu utilizo aqui nessa experiência? E qual é a roupagem essencial que eu devo ir tecendo ao longo do tempo? Que eu não devo menosprezar. É essa a ideia. Porque tem uma outra roupagem que eu preciso também tecer, costurar. É essa a ideia que passa. Quem conhece a literatura espírita, vê o depoimento dos espíritos desencarnados se sentindo deslocados e em dificuldade no além. Em uma situação, às vezes, periclitante. Há uma mensagem por Divaldo Franco que o Espírito fala isso. Fala mais ou menos assim: vivi no mundo vestindo a roupagem do mundo material. E agora, chego no mundo espiritual sem uma roupagem apropriada. Essa ideia aqui. Quem lê André Luiz vê isso também. André Luiz, na obra No Mundo Maior, vai dizer mais ou menos: quando eu estava no corpo físico, eu conheci muita gente fina e delicada, mas que por dentro são feras e bestas humanas. E conheci muita gente daqui, muito fina e delicada no mundo, mas ao desencarnar, eram verdadeiras bestas na sua realidade íntima. Porque o mundo material é de aparências, graças a Deus. Porque o corpo nos esconde. Se o corpo revelasse a nossa realidade espiritual mais profunda, a coisa ia ficar feia. Estou falando por mim, né? De repente tem algum anjo de luz aqui. Mas o corpo bloqueia a nossa quantidade de sombras, né? Os nossos monstros, o nosso lado mais sombrio. Está tudo bloqueado. Mas quando a gente desencarna, esse véu é retirado. E a gente aparece com a quantidade de luz ou a quantidade de treva que a gente já construiu. Então isso é interessante a gente pensar. O próprio André Luiz teve essa experiência. Quem não se recorda, né, da experiência de André Luiz? Desencarna, fica se debatendo no além, vai para lá e para cá. Né? Por quê? Porque viveu uma vida apenas sensualista. Né? Ele coloca: fui vítima dos excessos. Excesso de tudo. Bebida alcoólica, sexo, tabaco, agressividade, temperamento colérico, tudo dele era excessivo. Então, ao desencarnar, ele ficou chafurdado, mergulhado naquela névoa que Emmanuel chama de neblina da carne, como se fosse um pesadelo, sem saber que havia desencarnado. Muita gente estranha essa história, mas eu pergunto: quantas vezes você sonha e não sabe que está sonhando? É essa sensação de perda de tempo e de espaço, de desorientação, tanto espacial quanto horária, e que você não sabe quanto tempo você passou sonhando, que ele ficou naquele pesadelo, naquela névoa, por conta das vibrações carnais, dos fluidos ainda do corpo que estavam nele, pelos vícios que ele cultivou. E aqui para nós, André Luiz não foi nenhum criminoso, não matou ninguém, não fez nada assim muito, ele só foi excessivo, só viveu para os excessos. E tem um momento na obra, primeiro que assim, quem lê Nosso Lar fica só querendo saber que horas ele vai voltar para casa. Né? E não vê os detalhes. Né? A obra Nosso Lar é uma obra que fala do despertar do espírito no além. Aquilo que Kardec chamou de perturbação espiritual. Que a perturbação espiritual é recobrar a ideia de que desencarnou. Ou se conscientizar que se desencarnou. Não é necessariamente perturbada. Porque há espíritos que não se perturbam. Mas essa ideia de você dormir, tomar uma anestesia, fazer uma cirurgia, despertar e perguntar que horas são, quanto tempo eu fiquei na cirurgia, que dia é hoje. Essa ideia da anestesia geral, que você vai despertando aos poucos, é a ideia da morte. O indivíduo vai despertando. Só que esse aos poucos pode ser dias, horas ou até séculos. A depender do tipo de espírito e do apego à matéria. Há espíritos que passam muito tempo nesse despertar. Então a obra Nosso Lar, toda a obra, do começo ao fim, é despertar. Não é só quando ele entrou em Nosso Lar que ele já despertou, não. Tanto é que ele ficava: cadê? Eu quero voltar a ver meus filhos, minha mulher. E durante toda a obra, mentor espiritual não é gente. Porque durante toda a obra, os benfeitores ficavam tapeando ele. Não, pera aí, agora não, vamos aqui trabalhar, vamos fazer isso e aquilo. Ele não entendendo.
até que chega um momento que ele está preparado. A gente vai compreender porque ele não tinha preparação antes, não tinha condição antes. E é quando ele volta ao mundo material, que ele vê que a pijama dele já estava sendo usada por outro, que o lugar dele na cama já estava sendo esquentado por outro cidadão. Quando ele vê a casa modificada, ele tem um trimelique lá. Né? Disseram que o sujeito, o marido da esposa agora, estava mal. Ele diz, agora que eu faço serviço para completar de vez ele vir para cá. Ele se perturba mesmo. Narcisa tem que intervir, orientar. Peraí, não é bem assim. Dá um esclarecimento para ele. Né? Faz uma orientação, dizendo que ele estava sendo injusto, que se fosse o contrário, ele também teria as suas experiências na terra. Orienta, diz, ele vai se compenetrando, né? Vai percebendo que ali estava diante de um desafio de ele ter um amor mais amplo, não um amor de posse. Meus filhos, minha mulher. Agora ele estava sendo convidado a um amor que era, somos irmãos, vivemos a experiência de homem e mulher, de filho, de pai. É difícil. Eu sei que é um desafio, mas é inevitável. Não podemos também viver numa ilusão. Acostumar que os laços são de alma e não da carne. Os verdadeiros laços afetivos. E aí ele vai se recuperando. Quando ele para, ele diz, não, eu vou ajudar esse indivíduo. Começa a dar paz. E contribui com a recuperação da saúde dele. Magnetiza a água. E aí aquele sentimento vai sendo diluído. Aquele sentimento de perturbação. Quando ele consegue se equilibrar e ajudar ali a casa a se harmonizar, ele volta à colônia nosso lar e há uma festa para receber ele. E alguém diz, bem-vindo, agora você é cidadão de nosso lar. Acabou o processo de perturbação. O último capítulo de nosso lar é esse. É ele sendo aceito na cidade de nosso lar. Então a obra fala isso. Mas é interessante que em alguns momentos ele vai dizer, não, eu sou médico. Não, eu queria assim um plantão de... Deixa eu ver uma coisa, eu não sou médico, mas especialidade aí sofisticada da medicina. Neurologia, neurociência, neurocirurgia. Né? Eu quero uma coisa assim. E aí Clarice diz assim, olha, você poderia chegar aqui com recursos da medicina espiritual. Porque a medicina material é um recurso pálido da medicina espiritual aqui. Mas você viveu apenas para o mundo material. Você viveu apenas para o corpo e para a matéria. Então aqui você não pode ser médico. Você foi médico com o diploma do mundo, mas aqui você não tem condição. Você não tem recurso para ser um médico de almas. E aí ele ficou responsável pela limpeza das enfermarias. E não foi maldade, porque enquanto ele estava ali limpando as enfermarias, ele estava ouvindo as conversas dos médicos, dos enfermeiros, e estava se apropriando da futura medicina da alma que ele ia mais tarde ser. Era um recurso pedagógico dos benfeitores. Não tinha recurso. Eu me lembro de Humberto de Campos, quando desencarnou, com aquela toda a pompa dele, ele foi até Emmanuel pedir para escrever para o Chico. Porque queria escrever alguma coisa. E Emmanuel disse, eu deixo se você passar por um curso do Evangelho. E Humberto de Campos, você sabe com o que você está falando? Eu sou imortal da Academia Brasileira de Letras, eu sou Humberto de Campos. Emmanuel sorriu com aquele jeitinho dele austero e diz assim, meu amigo, seus títulos ficaram no cemitério. Aqui você é um doente, como quase todos nós. Eu só deixo você escrever para o Chico depois que você passar por um curso de Evangelho, porque você está acostumado a escrever de maneira mundana. E, de fato, Humberto de Campos era crítico, era irônico, fazia piadas debochadas em algumas crônicas. E ele passou 10 anos em nosso lar tomando curso de evangelização. E a gente acha que não precisa aprender nada de Evangelho. E depois disso, ele escreveu Boa Nova. Ele diz isso no prefácio. Eu era acostumado a citar os grandes pensadores do materialismo. Só que aqui, no mundo espiritual, eu prefiro citar Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque aquele homem que alguns amigos meus, protestantes, que eu debochava dele, chamavam de príncipe da paz e rocha dos mundos, hoje eu percebo que ele realmente é a rocha que sustenta o mundo. Quer dizer, era um homem diferente. Mas quando André Luiz estava no nosso lar, ele diz, eu me sinto como paralítico, de mãos e de pés atados. Olha a parábola de Jesus. Aquele que não tinha túnica nupcial, que chegou no banquete, foi pego, atai os pés e as mãos e jogai ele nas trevas exteriores. Haverá pranto e ranger de dentes. O que é atar o pé e a mão? É porque André Luiz tinha um recurso do conhecimento humano, mas estava desativado.
Estava cancelado naquele momento. Ele não tinha recursos interiores para aplicar. Não tinha recursos espirituais. Os pés e as mãos dele, ele se sentia atado, algemado, por causa do apego à matéria. E aqui é uma outra coisa. A realidade, a veste nupcial também tem uma coisa importante, que é a realidade do perispírito. A realidade do corpo espiritual. Que a gente vê várias vezes na obra. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz passa com alguns companheiros da sua equipe espiritual e alguém está gemendo lá e ele fica, coitadinho. E o mentor diz assim, olha, não se compadeça não. Porque esse gemido aí não é de mudança interior. Esse nosso irmão que você está gemendo, a gente já pegou ele 3 vezes. Já tirou ele dali, já botou ele na colônia. Sabe o que acontece? Ele não quer mudar. Faz uma baderna toda e volta para cá. Porque, por incrível que pareça, a consciência de culpa dele é tão grande que ele geme pelo sofrimento, mas não tem condição ainda de se reformar. André, tudo tem tempo. Deixa ele aí, que um dia vai chegar o tempo dele. Quem lê o nosso lar vê uma senhora à frente da porta de nosso lar querendo entrar, batendo. E o mentor fala o que para André Luiz? A gente já pegou essa mulher, colocou aqui, e ela fez uma confusão com todo mundo aqui. Olha o perispírito dela. E ele olhou, estava um perispírito com marcas. Era uma pessoa que trabalhava com morte, com a indústria da morte. E aí, ele pega, o mentor diz, mas o choque vibratório, o perispírito dela muito denso, a incompatibilidade, faz com que ela repudie e volte para aí. Ainda não está em condição de se reformar, de mudar e de se adaptar à conjuntura da colônia. Ela sintoniza mais com aquilo, por incrível que pareça. Olha só que coisa. Realidade perispiritual. Era uma médica ginecologista que trabalhava com infanticídio. Otília Gonçalves, da Mansão do Caminho. Voltada para trabalhos espirituais, trabalhos espíritas, mas ela teve dificuldade de sair do corpo na desencarnação. Ela fala isso. Ela fala que se sentiu aprisionada, porque ela fez obras sociais fantásticas, ela atuou na atividade do bem, mas não trabalhou o coração. Tinha algumas coisas que ela cultivou de maneira muito forte. Ela fala isso no livro. E por isso a dificuldade. Ela diz, meu Deus, ali que eu vi a realidade, que eu li André Luiz na Terra. A dificuldade de sair nos últimos liames. Claro que ela tinha merecimento, ela fez muito bem, e ela foi totalmente amparada, mas era uma condição psicológica dela. Tanto é que ela olhava para o próprio cadáver e entrava em pânico. Ela diz, meu Deus, eu nunca imaginei eu como espírita que ia ter essas crises aqui. Porque uma coisa é o raciocínio e a cultura espiritual. Outra coisa é o sentimento. A quantidade do sentimento. Religião e espiritualidade. Né? A religião é um conjunto de conhecimento, como os hebreus tinham. Mas a espiritualidade é quando a morte de um ser querido bate em minha porta. Quando eu tenho um diagnóstico de um câncer. Quando eu sou caluniado. Quando eu sou vítima de uma traição. Quando eu sou apedrejado. E eu reajo de uma maneira espiritualizada. Então, essa é a realidade do perispírito. Irmão Jacó, em Voltei, a gente vê isso. Ele com a vibração dele, se sentindo deslocado para onde ele foi. Em que pese ele tinha merecimentos também. Mas havia uma dissonância vibratória, a veste nupcial. Aqui para nós, André Luiz e até Filomeno de Miranda, às vezes passaram até vergonha, né? André Luiz mesmo pensava umas coisas, o mentor, peraí, tá feio você pensar isso. Tá todo mundo vendo. Olha, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, e a privacidade? Quer dizer, a gente irradia. Aqui a gente tem, né? Que aqui eu posso estar sorrindo e pensando outra coisa, né? Mas lá irradia. E os mentores percebem. O próprio irmão Jacó, né? Quando estava chegando na colônia, ele olhou de lado e viu uma senhora católica ajoelhada, com uma luz assim que tomava conta do ambiente. Ele olhou e começou a ficar com inveja. Começou a ficar com inveja. A filha dele, que veio recebê-lo, e ele não falou nada, só assim olhando assim, meio que com despeito, meio que incomodado. A luz dele assim, perispiritual, fraquinha, e a luz daquela senhora, né?
Católica, ele espírita. E aí a filha dele disse, meu pai tá feio isso. Tá todo mundo vendo o que você tá irradiando. Quer dizer, a educação mental começa agora, para depois a gente não ficar pagando esse mico no além. Então, são as vestes nupciais. Daí você entende os muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamado mais cedo ou mais tarde, é isso que a parábola quer dizer, é democrático. Todos nós estamos sendo chamados. Em algum nível, em algum momento, é uma carta, é um livro que chega à nossa mão, é uma conversação, é uma mensagem. Agora, tornar-se escolhido, é necessário tecer a túnica nupcial. É necessário construir essa roupagem, que não é uma roupagem mundana. É necessário também viver de acordo com essas realidades. Não desprezar a vida material. Não ignorar a vida material. Não rejeitar a vida material, mas não esquecer dos elementos que são prioritários. Em função da vida material, eu não posso corromper a minha alma. Em função da vida humana, da vida mundana, eu não posso violentar a realidade espiritual que eu trago. Como diz Joana de Ângeles, sorrir agora por alguns minutos para chorar até Deus sabe lá quando. Porque quase sempre a queda espiritual é feita de sorrisos agora. E quase sempre a subida espiritual é feita, como diz Chico Xavier, transpirando. Chorando ou suando, mas sempre transpirando. A subida espiritual. Porque subir espiritualmente não é agradável. Vamos combinar. Quem acha que vai se espiritualizar assim, uma hora se ilumina e já vai estar no colo de Maria Santíssima, é melhor pegar um ursinho de pelúcia e abraçar. Não. Evoluir espiritualmente dói. Porque dói abrir mão, dói tolerar, dói compreender, dói ter paciência. Ah, eu queria tanto ser testado pela minha paciência. Não pede isso. Queria tanto ter paciência. Aí Deus envia uma pessoa para você ter paciência. Porque como é que você constrói músculo se não no treinamento na academia? E alguns dizem, eu queria meus problemas materiais todos resolvidos. Aí Deus desencarna você. Está tudo resolvido. É só desencarnar. Pelo menos os problemas materiais estão resolvidos. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamamento acontece a miúde. Em alguns momentos, por ignorância nossa, a gente não percebe. Mas o chamamento já estava acontecendo. Naquele momento que a gente desperta, porque não é negativo quando a gente é ainda criança. Estou falando criança espiritual, tá? Quando a gente está na fase de ignorância, é normal, tá bom. É bom, quanta saudade eu tenho dessa época. A gente errava sem medo de ser feliz, que havia ignorância. Só que aí é o despertar. E o despertar envolve esse convite. O chamado. O convite mais amplo. Mas ser escolhido trata-se de um movimento pessoal. Trata-se de um trabalho longo, de aperfeiçoamento íntimo, cujas intenções serão contabilizadas. Se nós estamos servindo no bem e errando, estamos no caminho certo. Algumas pessoas, eu vou parar de trabalhar na causa espírita porque eu sou tão imperfeito. Então você vai parar, vai ficar agora paradinho, esperando se aperfeiçoar para depois trabalhar? Eu não tenho uma notícia boa para você. Vai ficar assim até a próxima encarnação? Não é aguardar ficar perfeito para trabalhar. É trabalhar para aguardar se aperfeiçoar. Porque o trabalho é que vai aperfeiçoar a gente. Se está errando, caindo, mas servindo, é melhor estar errando, servindo, do que errar sem servir. Essa, mais ou menos, é a ideia. Oferecer sempre um pouco mais. Treinar um pouco mais. Exigir de si um pouco mais de superação.
porque isso também nos liberta. Como eu dizia numa casa irmã ontem, Emmanuel tem uma frase enigmática que ele diz o seguinte: somente é livre quem aprendeu a obedecer. Essa frase me perturbou durante algum tempo, que parece uma contradição, mas a obediência de Emmanuel não é uma subserviência, não é se submeter a qualquer coisa. A obediência de Emmanuel é um processo de liberação por meio de uma atitude não rebelde, porque a rebeldia deixa a pessoa algemada, aprisionada. Quer ver? Veja alguém controlador, alguém que insubordinado, alguém que não se submete a nada, pelo contrário, que quer controlar todo mundo, coitadinho. É preso, é aprisionado, porque sofre tanto. É só você ver nos relações conjugais, aquela pessoa muito ciumenta, que fica monitorando o outro. Coitado, que tortura, que sofrimento. Quanto mais ela controla, mais ela é presa, aprisionada, algemada pelo controle dela, pela necessidade de controle dela. Quer se sentir livre? Abra mão do controle. Quer se sentir livre? Libere-se das imperfeições, porque cada imperfeição que a gente tem, que a gente carrega, é uma espécie de algema que nos bloqueia. À medida que a gente vai se superando, dói, mas também vai produzindo libertação. Vai produzindo harmonia. O perdão é bom para quem perdoa, não para o perdoado. O perdoado não necessariamente muda. E a nossa postura não é ficar querendo monitorar a vida dele para ver se ele muda ou não. Ele vai ter que se ver com ele mesmo. Mas quem perdoa é quem fica livre, que se liberta do outro. Porque o ódio aprisiona, só liberta o amor. O ódio une as almas. Então é necessário essa ideia. E para concluir, gostaria de citar um outro trecho do Evangelho de Jesus que também fala de casamento. Quando Jesus começou a sua vida na terra e o seu messianato, ele participou de um casamento. As famosas bodas de Caná. Segundo o mundo espiritual, os noivos eram amigos próximos de Maria de Nazaré, portanto a mãe dele. E ele, como filho dela, foi convidado para o casamento. A tradição judaica diz que faltar vinho antes do final da festa é sinal de mau presságio. Era a superstição da época. Ele foi convidado, segundo a tradição, ele operou uma transformação na água, dando qualidade, visibilidade e sabor de vinho. E aí é uma especulação se esse fenômeno era simbólico, ou era um ensinamento, ou realmente foi um fenômeno anímico, mediúnico, paranormal. Eu não vou entrar aqui na polêmica, pouco importa. E para a nossa reflexão aqui, pouco importa a nossa adoção, se a gente entende de uma forma ou de outra. Mas o que é importante para o nosso ensinamento é o final desse episódio, as bodas de Caná. Jesus começa a sua trajetória numa festa de casamento, portanto, num momento alegre. Isso é interessante notar. Há um trecho em Humberto de Campos, em Boa Nova, que Simão chega perto dele e diz assim: Senhor, esse episódio de Caná não é incentivar o povo à bebedeira e à glutoneria? Porque quanto mais bebe, mais come também. Não seria um incentivo aí ao excesso? E é interessante porque a resposta que Jesus dá a Pedro, ele não entra no mérito. Ele diz: Pedro, tu sabes a alegria que é confraternizar com um amigo? Saiba que a minha proposta aqui na terra é oferecer bênçãos e vida. E o meu evangelho deve simbolizar plenitude e alegria para com os amigos, para com o próximo. E dá uma mensagem muito mais bonita daquilo que eu estou dizendo na pena de Humberto de Campos. O que eu acho interessante desse episódio, e Allan Kardec percebeu isso em A Gênese, é o final. Quando uma das pessoas da festa se aproxima e diz assim, o evangelista notou isso. Então foi uma frase importante. Curioso. Normalmente a gente serve o vinho bom no começo. Porque as pessoas ainda estão sóbrias e podem apreciar. No final da festa a gente serve o pior vinho porque já não distingue mais nada. Não distingue sabor. Mas aqui o melhor vinho foi dado por último. E Kardec vai dizer, talvez, ele especula como hipótese, estamos aí diante de um ensinamento profundo e simbólico. Talvez Jesus quisesse dizer que ele era o bom vinho.
que ele estava chegando por último. Que veio todos os profetas antes, e ele veio por último para dizer que ele era o bom vinho. Mas dizer também para todos nós, depois de tanto tempo, você continua servindo que vinho? Você tem 30 anos de casamento, qual é o vinho que você está servindo? Eu falei isso numa palestra ontem, alguém disse, Cruz, estou servindo vinagre. De maçã ainda. Então, que vinho a gente está servindo? A gente continua, depois de não sei quantos anos, servindo o vinho bom? O melhor vinho? É esse o ensinamento. É essa a ideia das bodas de Caná, que representa a comunhão, um casamento da criatura com Jesus, com Cristo, com o noivo, que representa, simboliza, aí sim, o reinado simbólico de Deus na terra. Muitos os chamados, portanto, mas poucos os escolhidos. Muita paz, muito obrigado.